Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, o Messias, e que o Espírito do nosso eterno Yahweh esteja com você nesse momento e comigo também, para a gente entender algumas passagens bíblicas e o momento que nós estamos vivendo. Já quero pedir desculpa aí, de repente o áudio não esteja bom, é porque eu tô com a porta do meu estúdio aberta, tô com 3 lâmpadas aqui, tá um pouquinho de calor, então de repente você vai ouvir aí galinha, ventilador, tá bom? Eu vou tentar filtrar aqui na edição, mas pode ser que aconteça. E eu quero hoje bater um papo a mais com vocês desses vídeos que eu tenho postado sobre governo e a religião, né? O Estado e a religião. Já tem um tempo, já desde a época da pandemia, do Covid-19. O mundo tem olhado para essa situação, para essa questão de descanso, saúde, e o que eu tenho passado para vocês, além das meditações aí no canal, é alguns vídeos mostrando fatos, sites, reportagens que falam sobre o momento em que o mundo protestante, a Igreja Católica, não estou falando só da Igreja Católica, são todos os religiosos, todos, independente de qual religião, todas as pessoas estão pensando no seguinte: o governo precisa ser dirigido pelo cristianismo, né? E nisso o católico também é cristão, o protestante, né? O evangélico, enfim, todos estão se reunindo para um governo com base nas escrituras, com base na Bíblia, tá? Mas hoje de eu colocar os cortes do nosso irmão Onésimo, do canal Escola de Profecia, no final desse vídeo vocês vão ver. Eu vou estar postando esse vídeo também aqui que eu estou gravando com vocês aqui também no Facebook. Mas o pessoal do Facebook aí, você que está me assistindo no Facebook, só vai me assistir até a parte que eu vou falar aqui da Bíblia. A parte do corte do Onésimo, você vai ter que ir lá no meu canal no YouTube e assistir o vídeo todo, tá bom? Para você que está no canal no YouTube aí, continue, que a gente vai até o final por aqui. Então vamos lá. Algumas considerações que eu queria falar com vocês, até em relação à minha fé cristã, tá? Deixa eu pegar uma água aqui, galera. Pera aí. Deixa eu pegar uma água aqui. A minha fé cristã, ela tem base em uma igreja. E é por essa base que eu tô fazendo esses vídeos. Mas eu tenho pregado há algum tempo a igreja invisível. Por que a igreja invisível? Deus, ele tem uma igreja na terra em que algumas passagens bíblicas, daqui a pouco em alguns vídeos eu vou estar passando para vocês para confirmar essa ideia. Deus, ele não tem uma denominação, ele tem pessoas sinceras a ele em todas as igrejas, né? O pessoal fala. Enfim, Deus é um, o seu povo vai ser um também. Não vão ser pessoas com várias ideias diferentes. Deus, ele quer nos salvar e ele quer colocar um só pensamento na gente, porque ele tem um só pensamento, né, sobre a questão de ser salvos, de nós sermos salvos. Então, uma vez eu deixei um pastor da igreja, eu sou adventista do 7º dia, ainda sou membro dessa igreja, vou bem enfatizar isso, porque eu tenho visto que é ela mesma, que se diz ser a igreja verdadeira, ela tem dado passos no caminho errado, em que algum tempo atrás ela dizia ser errado, hoje ela está dando passos dentro disso. E eu vou até usar aqui uma fala, pode até ser que eu esteja enganado, mas um dos grandes pregadores da igreja adventista do 7º dia se chama Alejandro Bolhón. Um cara muito inspirado, muito sincero na fé dele, e se eu não me engano, uma vez ele foi questionado, assim, perguntado sobre a igreja adventista, sobre ser a igreja verdadeira, por que ele é membro dela. Não estou dizendo aqui, tá, irmãos, que isso aconteceu porque eu procurei e não achei. E eu não me lembro em que situação eu ouvi isso, tá? Pode ser que isso não tenha acontecido. Mas parece que ele falou o seguinte: enquanto essa igreja estiver andando no caminho certo, eu serei membro dela. A hora que eu ver que ela se desviar, eu saio dela. Alejandro Bolhón falando isso. E eu, um pregador leigo, por que eu também não vou pensar assim? E essa igreja tem dado passos em direções
em que nem muito tempo atrás ela dizia que não iria acontecer, não era parte do corpo de doutrina, e agora está se tornando. Mas enfim, por que eu estou entrando nesse contexto? Para dizer para vocês que a minha ideia sobre salvação, ela tem algumas bases. E em nenhuma dessas bases, eu garanto que um membro dessa igreja ou daquela, ele está salvo por ser membro dela. Tá bom? Vamos lá, você pega a sua Bíblia aí, pode pausar e depois você volta. Eu vou dar alguns textos que provam, dá uma ideia de que não é a igreja que vai te salvar, é uma mensagem de Deus, do Eterno, tá bom? E também não sou a favor do ecumenismo. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, o verso 14. Você está pegando sua Bíblia aí? Eu vou até abrir a minha também, como se você estivesse do seu lado aí. Mateus 24, capítulo 14. É bem interessante, porque fala sobre o evangelho ser pregado e chegará o fim, e aí Cristo volta. Mateus capítulo 24, verso 14, está dentro do contexto dos princípios das dores. Os princípios, as coisas vão acontecer próximo à volta de Jesus. E diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que evangelho eterno é esse que será pregado em todo o mundo? Apocalipse fala sobre esse evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas. Não quero entrar nesse contexto agora. Só quero dizer o seguinte: Cristo ele vai ser pregado em todo o mundo, independente de quem vai, independente do vaso ser usado, independente de qual vaso ser usado. Cristo, a mensagem cristocêntrica de você é pecador, alguém morreu no seu lugar e você se arrepende dos seus pecados e os seus pecados estão pagos e você está salvo. Essa é a mensagem de Cristo a grosso modo. E aí me vem algumas igrejas que fazem números. Por exemplo, uma vez eu estava num concílio de anciãos da igreja e um pastor falou assim: olha, no Rio de Janeiro nós temos um número a ser alcançado. Nós temos para cada carioca adventista, nós temos 306 cariocas não adventistas e a gente tem que alcançar esses. Levantei a minha mãozinha e falei assim: pastor, por favor, você tem alguns números para mim? Porque Mateus 24, 14 fala que o evangelho será pregado, né? E Jesus vai voltar. Desses 306 que não são adventistas aqui no Rio de Janeiro, quantos deles, desses 306, já foram adventistas do 7º dia? Pode ser que não seja 306 que conheçam o evangelho. Desses 306, qual desses 306, quantos já tiveram um estudo com os adventistas do 7º dia para caber aqui em Mateus capítulo 24, 14, que fala que o evangelho será pregado, mas não fala que será aceito por todo mundo e aí virá o fim. Aqui diz que o evangelho será pregado a todo mundo para ter conhecimento do evangelho e tomar sua decisão e aí virá o fim. Independente de quem aceite ou não, o evangelho foi pregado. Acabou para aquele pastor naquele dia. Porque nós não podemos colocar em números os salvos. Nós não podemos colocar. Nós não podemos dizer que se você não for batista, você está perdido. Se você não for testemunho de Jeová, você está perdido. Se você não for messiânico, você está perdido. Se você não for adventista, está perdido. Nós não podemos julgar dessa forma. E Mateus capítulo 24, versículo 14, me diz isso, me garante isso. Vamos para outro texto. Sobre a igreja invisível, João capítulo 17, versículo 3. Jesus no Getsêmani. João, capítulo 17, verso 3. E as escrituras dizem assim, eu estou usando a tradução João Ferreira, tá? Mas geralmente eu uso a King James, só que a minha versão King James, em português, está aí no telefone que eu estou gravando, então não tem como eu usar a versão lá. Eu poderia ter copiado do computador, mas não tá. Mas vamos lá. Em João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus está no Getsêmani orando por todos, tantos
do passado como do presente dele ali, como do futuro. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna? É conhecer o Criador e conhecer o meu Salvador. Existem pessoas, agora um recadinho para os adventistas, existem pessoas que vão ser salvas comendo carne de porco. Porque não chegou para ela uma convicção, uma mensagem de convicção de que comer carne de porco é pecado. Para você chegou, então você vai ser julgado perante essa luz. Se para aquela pessoa não chegou, ela vai ser julgada perante a luz que ela recebeu. Isso estou falando para o adventista e é para qualquer um que tem uma denominação e acha que dentro do seu corpo de doutrina todo mundo tem que viver dentro daquele corpo de doutrina. Se o mundo inteiro não conhece aquele corpo de doutrina, não vai ser julgado por ele, vai ser julgado pela doutrina, pela luz que receberam. Segundo ponto, o selo dos salvos. E aí eu quero vir agora para o que a gente tem colocado para vocês aqui nos cortes do vídeo do Onésimo. O selo dos salvos. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7 me diz o seguinte. Eu não vou nem entrar no ponto aqui dos 144 mil. Isso é um outro estudo. Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 4 diz assim. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, Yahweh, e clamou em alta voz os 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, o Eterno. Querido, já passou por aí muitos selos, já passaram muito por aí vídeos, assuntos sobre a marca da besta, né? Na minha época aí que eu me lembro, a marca da besta foi código de barra, tatuagem, chip. Gente, sabe qual é o selo de Deus? E sabe qual é o selo da besta? Quando você pega aqui o texto, quando fala até selarmos na fronte, sua consciência, aonde está você no seu corpo? Você é a sua mente. Você pensa, você age, a sua mente é o que controla o seu corpo. O seu poder de ação está na sua mente. Se você não quiser fazer, você não faz. Se você quiser fazer, você faz. A sua mão não pode fazer se a sua mente não comandar ela. Tá entendendo isso? A minha mão pode sair daqui de onde ela está agora se a minha mente não comandar ela sair? Não. O selo de Deus é o 4º mandamento. Não vou entrar nesse assunto. Eu vou pegar mais o selo da besta, porque tá muito evidente agora na internet. Eu tenho trazido para vocês e eu vou trazer depois aqui os cortes do nosso amigo Onésimo. A sua mente tem que estar voltada para o eterno. Aí você tem o selo de Deus. Cristo salva. O sábado pode te ajudar ou não. Depende do que você conhece de sábado. A carne de porco, comer ou não comer, pode te salvar ou não. Depende do que você sabe sobre ela. E outros assuntos. Veja só, em Apocalipse fala que tem 4 anjos segurando os 4 ventos e eles têm que segurar até que os salvos sejam selados. Apocalipse capítulo 18
fala que quando esse povo é selado, eles vão sair das igrejas. E aí é onde eu entro na igreja invisível. Não vamos estar congregando dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque todas elas vão se corromper. Todas vão se corromper. O que vai estar acontecendo é o indivíduo ser igreja de Deus. Em Ezequiel fala que Deus será o nosso pastor e nós seremos um só rebanho. Porque ele está conseguindo alcançar pessoas de N denominações. Existem pessoas salvas em todas as denominações. Por quê? Porque só Deus sabe quem é que está sendo fiel ao que ele está dando. Em Apocalipse capítulo 18, do verso do 1 ao 5, diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espíritos imundos, esconderijo de todos os gêneros, de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para que não sedes cúmplices em seus pecados, para que não participe dos seus flagelos. Vou parar aqui. Todas, em todas as igrejas existem pessoas que vão se corromper. Em todas. Aqui diz, todas. Então vai haver um tempo que nós vamos ser uma igreja invisível. Espero que eu e você que está vendo esse vídeo faça parte dela. Nós não vamos ter um nome de igreja, nós não vamos ter um pastor, nós não vamos ter um diácono, nós não vamos ter um presbítero. No caso, nós vamos ter um pastor, o Eterno. E ele vai nos guiar à salvação. Não vai haver denominação salva por completa. Todas vão se corromper. Vocês lembram, há muito tempo, dizia o seguinte: para ser salvo tem que ser membro da minha igreja, né? Para ser salvo não importa a igreja que tu és. Já tem até uma musiquinha, né? Não importa a igreja que tu és, se na casa do Senhor você está, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Agora, para Yahweh, basta ser perseverante na luz que você recebeu cada dia. Ser perseverante até o fim e será salvo. Vamos agora para mais um corte do nosso amigo Onésimo. Para você que está no Facebook, vai parar aqui. Se você quiser assistir o vídeo todo, vai lá no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link aí para vocês. E para vocês que estão aqui comigo no YouTube, vamos continuar. E eu queria já deixar algumas considerações em cima do vídeo. Dei uns cortes aí em cima do vídeo do Onésimo. É o seguinte: por que esse assunto de um dia de descanso, estudem, por que esse assunto de um dia do descanso para todo o planeta está muito evidente, está muito forte dentro dos governos de todos os países? Por quê? Por que estão pedindo que os governos criem leis cristãs junto com o poder do Estado? Por que os estados, por que estão fazendo essa indagação de que o Estado tem que ter base nas leis da Bíblia, sendo que nos mandamentos de Deus não tem domingo, tem sábado? Me acompanhe. Deixe seu comentário, curte, se inscreva, para que mais pessoas possam chegar a ter contato com esse vídeo. Vamos lá? Aguardo você no nosso próximo vídeo. Vamos para o corte do nosso irmão Onésimo. Crédito para o canal Escola de Profecia. Que Deus o abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.
Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo na Escola de Profecia. É um prazer enorme estar diante de vocês nesta hora. Protestantes e católicos estão no caminho, se unindo para elevar o descanso dominical na sociedade. Em breve nós veremos o mundo agitado com esta questão. Quando eu digo em breve, não estou dizendo quando, estou dizendo em breve. Em 12 de março de 2024, a Agência Católica de Notícias publicou algo com o título Um Novo Sábado. Agora vamos para a publicação da Agência Católica de Notícias. Eles dizem Um Novo Sábado. Veja, irmãos, é dito. Celebração da Eucaristia Dominical é o sinal da nova e eterna aliança para os cristãos. Se o sabá foi sábado, por que enfatizamos o domingo? E eles respondem, a mudança de sábado para o domingo, do sábado para o dia do Senhor, está intimamente ligada à ressurreição de Jesus dentre os mortos. O domingo distingue-se assim do sábado, na medida em que o substitui, cumpre as verdades dele e anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Então é principalmente a ressurreição que leva à adoração e adoração ao nosso Pai no domingo, em vez de sábado. Uau! Enganoso. Em 8 de março de 2024, a Hope 103.2 FM, que é uma estação de rádio cristã evangélica em Sydney, na Austrália, lançou O Sábado nos aponta para Jesus. Interessante, vejam aqui. O sábado aponta para Jesus. E eles dizem, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo, que se tornou o nosso dia de adoração. Esta transformação do sétimo dia para o primeiro aponta para uma nova criação em Cristo, cumprindo o prenúncio da renovação do sábado. Falando a mesma coisa, irmãos. Em 13 de março de 2024, a Crossway, que é um ministério de mídia global protestante, publicou A lei de Moisés importa para os cristãos hoje. Vejam aqui, irmãos. Está aí. A lei de Moisés importa para os cristãos de hoje. E eles dizem, nós reunimos muitas vezes no domingo, porque esse foi o dia definitivo em que o sabá tornou-se público. Aquele descanso tornou-se realizado. Então Jesus transforma o sábado. E lá embaixo eles dizem, a lei se transformou. Agora, se a lei de Moisés não é mais relevante hoje, por que é que os mesmos protestantes na América estão dizendo que temos que estabelecer uma nação baseada nas leis bíblicas? Por que é que dizem que precisamos de uma nação judaico-cristã? Há uma incoerência aí, não acham, irmãos? Vejam aqui, evangélicos querem influência cristã, não uma nação cristã somente. Vejam, é dito, a maioria dos americanos quer ver alguém na Casa Branca que defenda suas crenças religiosas. Mais de metade dos cristãos de todas as tradições concordam em promover os valores cristãos. E cerca de um quarto dos evangélicos brancos, protestantes negros e protestantes hispânicos apoiam a oficialização da fé, a aterrorizante cruzada nacionalista cristã para conquistar a América. Um movimento evangélico extremista criou-se para formular as prioridades do governo de uma segunda administração. Quais são as prioridades do governo? Veja, irmãos, esse homem, ex-funcionário do Departamento de Estado de Defesa da antiga administração, trabalhou na elaboração de uma declaração de missão mais ampla para o movimento nacionalista cristão. E eles dizem, afirmamos que a lei de Deus é duradoura e obrigatória para todas as pessoas em todos os momentos. Negamos que autoridades civis fiéis possam governar de forma autônoma do governo de Cristo. E o documento prossegue reivindicando o castigo corporal em casa, defendendo a abolição da educação pública e apelando ao recrudescimento da punição da blasfêmia pública.